Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Banco do Brasil, as perspectivas que o mercado está esperando depois desse novo guidance do Banco do Brasil, os dividendos esperados para esse ano de 2025 e será que o Banco do Brasil está barato atualmente? Vamos ver tudo isso nesse vídeo. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico, então bora para esse vídeo. Acredito que todo mundo já sabe do péssimo resultado do Banco do Brasil do segundo TRI de 2025. O Banco do Brasil no semestre lucrou apenas 11 bilhões e 200 milhões, uma queda bem forte no lucro, 48% na ótica trimestral. E como eu destaquei nos outros vídeos do Banco do Brasil, a inadimplência está extremamente elevada e a cobertura da inadimplência atualmente já está em 109%. Cobriu mais do que era necessário, a não ser que a inadimplência siga subindo. E um dado que deve sair nas próximas semanas em relação ao julho de 2025 é esse dado da carteira de crédito com recursos direcionados com atraso de 15 a 90 dias. O mercado vem olhando bastante para esse dado do Banco Central, que aí ele consegue ter uma estimativa em relação ao seguro rural. Esse dado é mais focado no crédito rural total, então o mercado já estaria mais de olho nisso. Mas lembrando aqui que o problema do Banco do Brasil não está somente no ramo rural, não está somente na parte rural. A alta inadimplência está na parte de pessoa física e também de pessoa jurídica. Então, é um problema que vem se escalando mais forte em todos os ramos do banco, mas acredito que o banco deve sim passar por essa etapa. O mercado vai sim seguir acompanhando se esse dado vai ter uma queda para os próximos meses, aí sim provavelmente deve voltar algum tipo de melhor precificação do Banco do Brasil, mesmo vocês vendo que o Banco do Brasil subiu após o resultado. Acredito que o mercado ficou mais otimista com o guidance do que com o resultado em si, porque o resultado foi péssimo e o mercado já esperava esse resultado péssimo depois daqueles balancetes do Banco Central, que também vão acontecer nos próximos meses. Com certeza, toda essa conjuntura de dados que vão sair vão ajudar o mercado a entender mais a precificação para os próximos anos. Mas eu vou trazer nesse vídeo para vocês uma estimativa da precificação que o mercado já possui em relação aos próximos anos e também a estimativa em relação a todo esse guidance que o Banco do Brasil projetou. E um detalhe que eu já comentei no meu último vídeo sobre o Banco do Brasil é que o que salvou o resultado do Banco do Brasil foi sua grande participação em várias empresas. Então, todas essas participações salvaram o resultado do Banco do Brasil no semestre. Se olharmos todo o lucro dessas coligadas do Banco do Brasil, vocês podem ver que no semestre todas elas juntas lucraram 8,25 bilhões de reais. Se o Banco do Brasil reportou um lucro de 11,2 bilhões de reais no primeiro semestre de 2025, então podemos entender que 76% do lucro do Banco do Brasil veio em relação às suas coligadas e às suas participações em várias empresas. Então, isso que salvou o resultado do Banco do Brasil. Com isso que eu consigo também estimar como pode ser o resultado para o segundo semestre, se esse novo guidance que a diretoria soltou está muito otimista ou muito pessimista. E o guidance novo da diretoria, vamos olhar apenas a parte de lucro líquido ajustado, que eles acreditam entre 21 a 25 bilhões de lucro líquido para esse ano de 2025. Então, se o banco já lucrou 11,2, para chegar no piso, ele precisaria pelo menos lucrar 10 bilhões. Então, vamos pela lógica. Se ele lucrou 8,2 com as suas coligadas, os 10 bilhões pode sim ter grandes chances de acontecer caso no terceiro ou no quarto TRI ele não tenha prejuízo nas suas operações de crédito, ele tenha pelo menos um lucro pequeno ali, aí sim ele conseguiria alcançar facilmente esse piso de 21 bilhões. Eu planilhei aqui tudo para vocês conseguirem entender, mas lembre-se da parte das coligadas. Só as coligadas no ano, se elas lucrarem no segundo semestre, o mesmo que lucraram no primeiro, elas conseguiriam entregar por volta de 16 a 17 bilhões para o Banco do Brasil em relação à sua participação. Então, o banco, na sua participação isolada da operação de crédito, ele teria que lucrar apenas 4 a 5 bilhões para chegar no piso do guidance. No primeiro semestre, a sua operação de crédito lucrou 3 bilhões, então podemos estimar que a operação de crédito lucrar apenas 2 bilhões para esse próximo semestre, existe grandes chances. Claro,
se as provisões diminuírem de acordo com os semestres. A inadimplência tem que parar de subir cada vez mais. Se a inadimplência se conter nesses patamares que estamos atualmente, existe sim grandes possibilidades. Eu planejei aqui todas as faixas de lucro do guidance para esse ano de 2025. Eu coloquei de forma que de 5 em 5% até o teto de 25 bilhões e eu coloquei um pouco a menos em 20 bilhões. Então, meio que crendo que o banco não entregaria o guidance, mas é só para ter uma estimativa bem mais pessimista. Observe que na cotação atual de 19,84, o banco estaria já precificado num PVP de 0,60, contando com o crescimento já patrimonial do Banco do Brasil. O dividend yield com o payout de 33%, eu coloquei 33% porque o banco já abaixou o payout para 30%, mas no primeiro semestre ele pagou mais de 35% de payout. Então eu coloquei um pouco para baixo, mas não nos 30%, só para fechar o ano do acordo de payout certo. No ano, o Banco do Brasil pagaria apenas 5,83% de dividend yield. Isso nos dá 5,66 de PL. Se olharmos para esse PL, o banco estaria relativamente caro, mas olhando para o PVP, estaria barato. Então dá uma dualidade aqui, então gera uma dúvida, mas eu olharia mais para o PVP do banco do que para o PL. E na faixa de 21,8 bi, o banco também estaria um pouco nessa faixa do 0,60 de PVP. O dividend yield seria de 6,35. Lembrando que isso aqui não é dividend yield líquido, porque grande parte, praticamente todo esse dividendo desse ano vai ser em JCP, para ele ter uma eficiência tributária nesse ano. Então, ainda teria os 15% de imposto de renda aqui, não é líquido isso aqui. O PL para essa lucratividade ficaria em 5,20. E contando com 23,300 milhões, o PVP estaria em 0,60 também, o dividend yield seria de 6,79, o PL já estaria em 4,86, então aqui já começa a ficar bem mais atrativo se ele lucrar mais, mas existe muita possibilidade de ser bem difícil ter essas duas faixas de lucratividade. Eu acredito que essas duas aqui têm grandes chances de acontecer. Essas outras duas vai depender bastante da quantidade de provisões do terceiro e do quarto trimestre. E olhando para o teto de 25 bilhões, 0,59 de PVP, 7,28% de yield e 4,53% de PL. Então podemos ver que é um PL relativamente baixo, olhando apenas para esse ano. E o que o mercado está esperando para os próximos anos, Thiago? Aqui podemos ver algumas estimativas do mercado para os 3 próximos anos. O mercado estima 4,25 de lucro por ação para 2025, 5,01 para 2026, 5,80 para 2027 e 6 para 2028. Coloquei isso na planilha também para você conseguir acompanhar. Observe que o lucro por ação de 4,25 seria de 24 bilhões, então é bem perto do teto do guidance. Então eu acredito que o mercado está até otimista demais aqui. Mas vamos lá. Nos 33% de payout, que é aquela faixa que eu falei, agora está pagando 30% nesse segundo semestre, e no primeiro semestre pagou entre 40% a 45%. Então eu coloquei mais ou menos 33% de payout, dá 7% de yield com essa lucratividade. E um PL de 4,68. Então seria um PL bem atrativo e um PVP também bem atrativo. E vamos pensar apenas em 2026. O mercado espera para 2026 já uma forte melhora do banco. 28 bi e meio de lucro total para o ano de 2026. O PVP estaria cotado, olhando apenas para 2026, em 0,55, já com o ajuste do patrimônio líquido para esse ano. Payout eu mantive em 30%, porque com certeza o banco deve manter esse payout em 30% para o ano seguinte. O dividend yield de 7,56 e 3,97 PL. Então podemos ver que não é nem que o mercado ficou tão animado assim com esse guidance atual. É que eu acredito que o mercado já está olhando para o ano que vem. Ele meio que já largou de mão esse ano, vai vir ruim mesmo, é isso. Mas a precificação atual de abaixo de R$20 já joga o banco num PL muito atrativo e também no PVP muito atrativo, mesmo ele lucrando 28 bilhões. Tá, tudo bem, Thiago, ele pode lucrar menos que isso? Pode, ele pode lucrar menos que isso, mas entendam, se o banco lucrar
25, 26 bilhões, o PVP vai ficar ainda abaixo de 0,6. O dividendo também acima de 7% e o PL um pouco mais que 4, vai ficar na faixa de 4,10. Esse é o ponto que acredito que o mercado está mais otimista. Mas lembrando que para a pessoa que olha apenas o dividendo de curto prazo, não é um dividendo atrativo, tem outras coisas melhores. Mas se pensarmos na tese de recuperação do Banco do Brasil, assim mesmo como aconteceu com o Bradesco, existe sim uma forte simetria nos preços atuais do banco. Então podemos ver que olhando apenas para 2026, mesmo que eles não acertem 2027 e 2028, o Banco do Brasil aparenta sim estar muito barato. E podemos jogar essa estimativa até um pouco mais para baixo, igual eu falei. E olhando para 2027, pela estimativa do mercado de 33 bilhões, o BB estaria cotado a menos de 0,5 de PVP, um dividend yield de 10,21, eu aumentei já o payout para 35%, que pode ser que isso aconteça, um PL de 3,43. Então podemos ver que olhando para os outros anos de 2027 e 2028, o banco estaria extremamente barato. E 2028, com aquela estimativa de lucro por ação, seriam 34 bilhões de lucro líquido, 0,45 de PVP. O payout já coloquei para 40%, então o banco já entregaria 12% de yield e um PL de 3,31. Então é aquela história que eu falei com vocês. Se você olhar para 2026 com uma leve melhora acima dos 20 bilhões, lá para os 25, com uma melhora por volta de 20%, que pode sim acontecer por conta desse giro da carteira de crédito do Banco do Brasil. No ano que vem ela já estaria com outro giro de carteira, essa inadimplência estaria toda contida. Por conta dessa alta inadimplência atual, o banco seria um pouco mais conservador, conseguindo lucrar até mais. Só de ele não ter prejuízos na operação de crédito, como aconteceu no primeiro semestre de 2025, eu vou deixar até o vídeo que eu fiz do Banco do Brasil, que eu expliquei muito bem isso, se vocês quiserem assistir. O Banco do Brasil não teve prejuízo na sua operação de crédito no segundo trimestre de 2025. Se isso não acontecer para o ano de 2026, em momento algum, só com as participações que ele tem nas outras empresas, elas já conseguiriam por volta de 16 a 18 bi de reais. Para o banco lucrar 25 bilhões seria relativamente fácil, era só não ter muita provisão batendo no lucro líquido. Então, olhando para todos esses dados, pensando na baixa das provisões e tudo mais, o banco sim, nessa faixa de 20 reais, parece barato. Mas lembrando que mesmo para 2026 ele não deve entregar um yield gigantesco, apenas para 2027 e 2028. E também quem for investir no banco tem que ter uma ótica de pelo menos 4 a 5 anos, porque, como vocês viram, o acionista teria realmente resultados relevantes na sua participação no banco em 2027 ou 2028. E eu coloquei aqui a rentabilidade total para o banco voltar para 1 de PVP. Essa mesma pessoa que comprou o banco hoje e segurou até 2028 e lá em 2028 o lucro voltou e a precificação do banco voltou para a faixa de 1 de preço sobre valor patrimonial e não de 0,45, esse mesmo investidor teria um retorno total de 157%, considerando também os dividendos. Ah, Thiago, mas é muito difícil o banco voltar para 1 de PVP. Isso é uma mentira. Observe esses dados que a Finclass e o Primo Rico fizeram. Olhando nos pregões desde 2000 do Banco do Brasil, em 53% dos pregões ele esteve acima de uma vez. E nessa faixa que ele está hoje de 0,6 a 0,5, ele está apenas em 3,33% dos pregões. Então já é uma raridade o banco está cotado nessas faixas de precificação. Por isso que eu falei, se olharmos para o patrimônio líquido, o preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil, ele estaria extremamente barato. E é aquela história que eu falo com vocês, não quer dizer que vai subir amanhã, não vai subir daqui 6 meses ou até um ano. Vai subir numa ótica de pelo menos 4, 5 anos, com a reprecificação pelo mercado e a melhora do resultado do Banco do Brasil. Depois dos resultados do Banco do Brasil, eu ajustei meu preço teto para R$ 21. Hoje a margem de segurança está em 5,53 e o dividend yield na ótica otimista seria lucrando perto de 23 bilhões, estaria em 6,68 e o PL projetado de 4,59. Então é aquilo que eu falei, olhando para o PL não parece barato, mas olhando para o PVP parece sim bastante barato.
E olhando para a parte gráfica do Banco do Brasil, observe que isso aqui é um forte suporte que ele vem tendo lá desde 2020, que era uma resistência e depois vira um suporte, seria na faixa dos 18,50 a quase R$19. Então, o Banco do Brasil poderia segurar um pouco mais aqui, mas caso ele caia, ele pode vir facilmente nessa região dos R$15. Obviamente que para isso acontecer, a inadimplência poderia aumentar mais, a provisão também, o resultado ser bem pior do que o guidance, aí sim o mercado poderia bater bem mais no Banco do Brasil no curto prazo, porque acredito que o mercado está olhando já para os outros anos. Então é isso, pessoal. Esse vídeo, como eu sempre destaco, não é uma recomendação de investimento. Lembrando que eu sou acionista do Banco do Brasil, ele está na minha carteira aberta do canal. Se vocês quiserem ver os vídeos da carteira do canal, eu vou deixar também aqui no card. Eu tenho uma posição relevante no Banco do Brasil também, da carteira do canal. Eu espero um pouco de preços melhores. Claro que esses preços vão acontecer caso exista um aumento da inadimplência, mas caso não aconteça, o mercado pode ficar até um pouco mais animado com as cotações do Banco do Brasil para os próximos meses. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, comenta aqui embaixo se você acha que esse guidance foi muito otimista, se a diretoria está dando uma enganada no mercado e tudo mais. Eu acredito que o piso do guidance é alcançável, não é tão fácil se a inadimplência continuar subindo. Então, dê aqui sua opinião sobre isso. E se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para ajudar no crescimento do canal e também para você receber mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.